Oi, galerita! Sabe aqueles dias em que parece que as coisas não estão funcionando do jeito que você imaginava? E aí vários sentimentos e questionamentos começam a tomar conta da sua rotina? Então, o título do vídeo já entrega sobre o que eu tô falando, né, gente? Engraçado que entre hoje e o dia que eu comecei a gravar esse estúdio vlog, fazem mais de 15 dias mais ou menos. E é impressionante, né, como as coisas realmente passam. Pode parecer pouco tempo, mas hoje, no dia que eu tô gravando essa narração, eu já me sinto muito melhor em relação a esse comecinho. Mas eu acho que foi exatamente por eu ter gravado e registrado cada dia desses que eu consegui fazer arte e trabalhar, mesmo estando mal, que hoje eu consigo me sentir um pouco melhor por ver que eu consegui lidar da minha forma com os momentos de ansiedade. Acho que quem vê os artistas do outro lado da tela, ou até criadores de conteúdo, pessoas que gravam mesmo, né, a sua rotina e tudo mais, quando as pessoas veem, só acompanham o que eles estão fazendo, deve ter essa sensação de que nunca existe um dia ruim, de que a vida tá super encaminhada, os problemas resolvidos, nenhuma ansiedade em vista, o bloqueio criativo então passou longe, né? Porque na verdade a gente só mostra alguns recortes, mas nem sempre as coisas são assim. Eu não vou dizer que eu não tenho dias maravilhosos e que os compartilho também, mas tem muitas vezes em que a ansiedade tá gritando, os questionamentos não param de ganhar espaço na cabeça, a criatividade fica travada e os dias não tão bons passam a fazer parte da nossa rotina também. Eu acho que recomeços, novas jornadas sempre trazem esse frio na barriga, né? E 90% das vezes em que eu estive ansiosa durante esses dias foi por causa disso. Pra quem viu o meu vídeo anterior aqui no canal e que me acompanha lá no Instagram também, sabe que eu tô redirecionando meu trabalho pro mercado da ilustração há mais de um ano, mais ou menos, para trabalhar com editoras, capas de livros, montando meu portfólio, indo atrás de clientes, etc. Só que eu tenho estado muito ansiosa de umas semanas pra cá em relação a esse novo caminho, sabe? Apesar de eu estar muito animada por estar trilhando essa jornada nova, criando projetos novos com tipos de artes que eu nunca me dava a chance de fazer antes, prospectando, indo atrás de clientes e tudo mais, eu fico numa mistura de sentimentos meio engraçada. É como se eu ainda sinto que eu tenho muito que percorrer pela frente, e mesmo sabendo que isso não é algo ruim, e sim algo inevitável e super natural, eu ainda sinto sem querer como se meu trabalho às vezes não fosse o suficiente, sabe? Ou que eu preciso ter muito mais experiência do que eu vim tendo desde 2015 para trabalhar com o que eu quero hoje, né? A famosa autossabotagem, né, que chama. E aí eu começo a me questionar sobre o meu estilo de desenho, meus conhecimentos e técnicas, muitas coisas, galerita. E como eu sei que o resultado da prospecção de clientes, de fechar algum trabalho relacionado a esse mercado é algo que demora, talvez para alguns seja mais rápido, né? Eu não sei. Vez por outra eu acabo pensando em como é que seria se eu tivesse trilhado esse caminho há uns anos atrás, se eu já tivesse me dedicado a isso tudo, sabe, antes. E eu até comentei sobre isso com o pessoal do meu clube de assinatura mensal, que o que mais me chateia é exatamente isso, de eu às vezes ficar nessa de, mas se eu tivesse feito isso logo antes, tipo... E quando eu percebo que eu tô meio que voltando a esse pensamento, eu tento logo mudá-lo. Porque eu não posso ficar insistindo em pensar assim, se eu trilhei meu caminho de tal forma, é porque alguma coisa eu conquistei, eu aprendi e tirei disso tudo, sabe? Por exemplo, talvez eu nem estivesse falando aqui com vocês no canal ou no clube de assinatura se eu não tivesse trilhado o caminho que eu segui da forma que eu segui, sabe? E eu amo tanto esses espaços e essa rede que eu criei com vocês, que no final das contas eu fico realmente feliz que foi tudo dessa forma. E talvez eu só esteja pensando em seguir esse caminho hoje, que eu estou querendo seguir, exatamente porque eu fiz todas essas coisas. Entendem essa dicotomia?
Eu tô até fazendo também de vez em quando algumas pausas, tempos off das redes sociais, principalmente Instagram, para que eu possa pensar comigo mesma sobre as coisas, me entender melhor e não sobrecarregar minha mente com tanta informação. São muitas pessoas para acompanhar, sentimentos de muitas pessoas para absorver. E às vezes eu tô só tentando assimilar os meus e as redes sociais acabam que trazem essa sobrecarga, né? Mas como o meu trabalho ainda depende muito delas, de certa forma, eu tento criar esse balanço entre estar presente, mas me ausentar quando eu sinto que preciso. E isso ainda bem que tem me feito muito bem. Eu tava conversando também esses dias com o pessoal do Clube da Luloca, né, meu clube de assinatura mensal, sobre isso tudo. E eu falei que essa fase de agora me lembra muito a minha fase no final de 2014. Essa fase era quando eu tinha decidido que queria virar ilustradora. E o próximo passo era, além de saber desenhar, logicamente, descobrir o meu estilo próprio de desenho para poder iniciar a minha jornada nas redes sociais. Hoje eu vejo que não necessariamente isso é algo, assim, um pré-requisito, descobrir seu estilo de desenho. Mas pra Luana de 2014 isso era algo muito importante. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo muito sobre isso. E aí eu lembro perfeitamente bem, eu nessa época não tinha Instagram ainda, o Luloca nem existia, não tinha nada. E eu ficava em casa assistindo alguns vídeos de dicas de como encontrar meu estilo de desenho e pensava muitas vezes chorando, assim como hoje, sobre diversas questões. Quando será que eu iria ter meu próprio estilo de desenho? Será que vai vir algum dia? Será que vai demorar muito? Eu acho que pode parecer meio besta chorar por isso, né? Mas ninguém manda no que sente. Naquela época, pra mim, era algo grande. Mas em meio a todos esses questionamentos, eu tinha uma certeza lá no fundo que sempre me assegurava de que eu ia conseguir conquistar aquilo, mesmo que demorasse. E essa convicção é exatamente o que eu sou hoje. É a Luana de 2014 que pensava que queria ser. Hoje eu tenho meu estilo de desenho muito bem definido, assim, pra mim eu gosto muito do meu estilo de desenho, sabe? Eu sou muito feliz com ele, eu me identifico 100% com ele. Mas algum dia eu me questionei se eu iria ter isso que eu tenho hoje, se eu seria isso que eu sou hoje, sabe? É engraçado, né, pensar isso. E eu fico pensando que hoje eu estou me sentindo de uma forma bem parecida com essa de 2014. Só que ao invés de eu pensar em estilo de desenho, eu me questiono quando é que eu vou começar a ter um retorno mais significativo com esse meu novo direcionamento, sabe? Só que no fundo eu tenho essa mesma certeza de antigamente, de que essa hora vai chegar, porque eu estou me dedicando muito a isso, só que eu preciso ter mais calma e continuar me esforçando, porque eu sei que essa hora ela vai ter o seu momento. Então, mesmo em meio a essa ansiedade toda, algo em mim sempre me diz que vai dar certo. E aí, nesses dias ansiosos, mesmo eu não estando muito bem da cabeça em relação a isso tudo, eu ligava a câmera e tentava seguir da mesma forma que eu conseguia. E engraçado que o meu trabalho, apesar de ser grande fonte de ansiedade para alguns motivos, é o que mais me tira dela também. Eu acho que quando a gente trabalha com arte, essa linha entre hobby por prazer e amor e trabalho por obrigação acaba se perdendo, né? E mistura um bando de coisas na nossa cabeça. Então o que eu fiz foi tentar encaixar obrigações de trabalho com artes, digamos, despretensiosas. Então eu pintava uma tela enquanto escutava minhas playlists e depois eu ia trabalhar em alguma coisa do clube de assinatura, sabe? E eu acho que eu tô me conformando mais que algumas coisas demoram um pouco mesmo, mas que eu também posso aproveitar o processo e tirar coisas boas e aprendizados valiosos.
Vai que um dia eu sinta falta exatamente desse processo quando eu estiver lá na frente, né? Nunca se sabe. Mas, apesar de toda essa ansiedade, pelo menos hoje, como eu falei pra vocês no comecinho, em relação ao primeiro dia que eu comecei a gravar o vídeo, eu me sinto mais calma e paciente e eu vou continuar trilhando, desenhando, prospectando, criando projetos pro meu portfólio e seguindo mesmo assim. E eu acho que fica meio que de lembrete pra gente, né, pra mim, pra vocês, pra olharmos pra jornada do outro como uma forma de se inspirar e admirar, e não querer alcançar de um jeito que bote tudo que a gente já conquistou ou está conquistando abaixo, porque é muito fácil a gente se comparar e se diminuir quando a gente vê outro artista já seguindo bem lá na frente o caminho que a gente também quer seguir, sabe? Só que a gente ainda tá no caminho, assim, tá no percurso, ou ainda tem muita coisa pra conquistar, ou tá as coisas incertas. Então, quando a gente vê alguém meio que já encaminhado, bate um mix de sentimentos, né? Mas cada um tem seu ritmo, cada um tem sua jornada, seu contexto, sua história. Não é muito justo a gente ficar nessa. Só atrasa a gente. Vamos seguindo em frente e sermos adeptos daquele velho clichê de medir o nosso sucesso com a nossa régua e não com a dos outros. Aquele clichê necessário, né, galera? Eu acho que cada dia é uma oportunidade para melhorarmos em algo, aprendermos, praticarmos e sermos melhores do que quem fomos ontem. Às vezes até num redesenho que você faz, seu mesmo, de um mês atrás, você já vê o quanto você evoluiu. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho na nossa própria caminhada e vendo a dos outros como uma inspiração mesmo. Isso fica um recado importantíssimo pra mim, principalmente, porque eu tento me ausentar das redes sociais exatamente pra não ficar me sentindo mal, porque parece que a vida de todo mundo está encaminhada em relação a esse sentido, menos a minha, sabe? Só que aí eu esqueço da quantidade de coisas que eu já conquistei também, eu esqueço daquela Luana de 2014, que um dia queria ser quem eu sou exatamente hoje. Então, é sempre importante a gente lembrar disso, né? Eu adoro anotar sobre os meus sentimentos. Eu acho que talvez seja a minha lua em câncer, galerita. Não sei se vocês acreditam em signo, mas eu acho que faz muito sentido. Eu adoro escrever, botar pra fora, conversar com alguém sobre o que eu tô sentindo, pra eu tentar me entender, sabe? E até, às vezes, quem te entende muito também, se você fala sobre isso com alguém que tá ali no seu contexto de vida, vai que ela te dá um insight, uma coisa, uma luz sobre isso tudo, né? Eu acho que isso de autoconhecimento é uma coisa muito valiosa pra nossa jornada. Não só no meio artístico, mas pra vida toda também. E que a gente possa, sempre que possível, também olhar com mais carinho para o que temos e para o que estamos trilhando, que a gente possa aproveitar cada etapa em busca dos nossos objetivos, porque por mais que pareça demorar, por mais que pareça que não tá dando certo, ou que vai tipo, ai, nunca vai acontecer isso, eu tenho certeza que quando a gente se dedica,
sempre uma hora acontece. Eu acho que esse estúdio vlog vai ser até uma forma de documentar isso, sabe? E apesar de eu saber que eu ainda vou ter algumas recaídas, alguns dias eu vou ficar triste e ansiosa porque o retorno não tá vindo, talvez, eu ainda assim vou tentar sempre seguir em frente. Porque é meio que a escolha que eu tenho, sabe? Eu quero fazer acontecer, eu quero muito fazer acontecer. Então eu não quero deixar essas coisas me impedirem. E é por isso que eu vou estar sempre tentando seguir em frente mesmo. É isso, sabe? Não tem mais pra onde correr. É só pra frente mesmo. Daqui pra frente, só pra frente. E sim, gente, eu cortei o meu cabelo até como uma forma de dar fim a esse ciclo, sabe? Eu sinto que eu precisava renovar minhas energias. Ai, não sei pra vocês, galera. Então eu sinto que cortes de cabelo, eles representam a transição. E eu tô mais empolgada, sabe? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse estúdio vlog. A gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro da Luloca e até mais!